Bem-vindos ao Conceito Podcast. Hoje iremos falar sobre indenizações para as pessoas atingidas pelas barragens de Mariana. Comigo hoje é a advogada Isadora. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Fazia tempo que eu tinha interesse de participar desse podcast tão renomado e é uma gratidão enorme estar aqui hoje, poder trazer informações para a população. Principalmente agora que vai começar uma nova repactuação em referente ao acordo recém-assinado e homologado há 2 dias atrás, aí no dia 6 de novembro. Que bom chegar, né, Ana, num dia assim que é de boas notícias, sim, né? Sim, muito obrigada pela sua participação. Você também atua na área de advocacia, né? Sim, eu trabalho com a doutora Isadora, vai fazer 5 anos. E hoje a gente vai trazer mais informações, esclarecer algumas coisas em relação a esse acordo de repactuação. Doutora Isadora, notícia boa para uns e notícia ruim para outros, né? Porque quem recebeu os 1.000, 2.000, teve vários valores nesse tempo todo aí. E aí, como é que fica? As pessoas têm direito, não têm direito? Como é que tá aí? Existe alguns advogados, inclusive, dizem que sim, outros dizem que não. Nós estamos nos baseando numa cláusula específica do acordo, né? Eu até gostaria de citar ela aqui para não errar as palavras. A cláusula do parágrafo 1º da cláusula 70 do acordo diz o seguinte: quando fala do PID, que é o Programa de Indenização, ele traz a seguinte informação: as pessoas que assinaram o termo de quitação em favor da Fundação Renova, exclusivamente em relação ao dano água, que é os R$1.000, e que cumpram os requisitos previstos no PID, pode estar recebendo indenização em razão de outros danos decorrentes do rompimento da barragem. Então, nós entendemos que, mesmo se a pessoa tem recebido dano água, ela poderá estar recebendo outro tipo de indenização, se encaixar em outro tipo de dano ali que vai estar sendo pago pela Samarco. Então, o nosso entendimento é que, se a pessoa se enquadrar nos requisitos de outros danos, ela vai poder receber referente aos outros danos. Isso já aconteceu no Novelo anteriormente. Tiveram pessoas que receberam os R$1.000, mas, por exemplo, era pescador, se enquadrava e também recebeu o valor como pescador. Ou a pessoa ela tinha um comércio, recebeu os R$1.000 referente à residência dela e referente ao comércio, no acordo do Novel, que foi o último valor pago, chegou aí a receber valores altos, né, 60 mil e por aí vai. Então, acredito que vai seguir essa mesma linha agora na repactuação. Quando você fala que tem outros requisitos que vão ser analisados, qual seria? Cita aí pra gente 1 ou 2 aí. Requisitos agora para essa indenização. Em relação aos R$1.000, Sim. Quem já recebeu, você disse que terá de... Correto. Tem que ter feito o cadastro lá na Fundação Renova, tem uma data limite, e esse é o principal fundamento, ele ter feito o cadastro e estar morando nas áreas atingidas. Doutora Ana, o CPF... ele receberá os 35 mil como está sendo propagado por aí ou não? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada pessoa tem que ter o seu CPF, igual você disse, analisado. Seu caso analisado. Para se enquadrar, ver se enquadra em algum dano que está previsto lá no acordo. Por exemplo, o PID. O PID hoje ele está com um valor aproximado de R$35 mil. O dano água, aquelas pessoas que ainda não receberam o dano água, estão lá com a ação ativa, ainda não teve resultado. O dano água antes era R$15 mil e hoje ele está com um valor de R$13.018. Né? Temos também o AF, que é o Auxílio Financeiro Emergencial. É para aquelas pessoas, pescadores, agricultores, que teve o seu sustento ali danificado, né? Que vivia da pesca, vivia da agricultura e teve aquilo ali danificado por causa do rompimento, por causa do desastre, né? Então, esse auxílio financeiro emergencial, ele vai ser calculado, né? De acordo com que a pessoa... Tem gente que já recebeu, tem pessoas que não receberam ainda. Então, ele vai ser calculado ali de acordo com... cada caso. Esse auxílio financeiro emergencial, ele é um valor de um salário mínimo, mais 20% por cada dependente.
fora a cesta básica que também a pessoa tem direito de receber. Então, cada caso tem que ser analisado de uma forma individualizada. Mas você falou aí do dano água. O que seria o dano água? O dano água, ele é pelos dias que ficaram sem abastecimento de água. Então, cada região, por exemplo, o Governador Valadares teve uns dias que ficou sem o abastecimento de água. Já, por exemplo, Conselheiro Pena, Resplendor, Aimorés, são diferentes, são dias diferentes, cada local tem os seus dias. Então, ele é calculado de acordo com os dias que ficou sem ter água, sem abastecimento de água. Tá. E o outro dano que você disse, que chega a ser até 13 mil? 13 mil, no caso, seria o dano água. E o outro dano? O PID, que o você PID, diz, o PID é o que a gente está citando aqui agora, que, ao nosso entendimento, se encaixaria, né, de acordo com o parágrafo único que a doutora Isadora citou, que se encaixaria as pessoas que já receberam o dano água e os R$1.000. Por quê? Vamos lá. Vamos acompanhar o raciocínio aqui. Quem recebeu os R$1.000 assinou um termo aonde dava quitação, mas a quitação desse termo, ele é do desabastecimento de água. Então, nós temos os R$1.000, quem recebeu os 1.000 por causa da falta de abastecimento de água. O dano água, ele é a mesma coisa, é o mesmo objeto, né? Então, é por isso que a gente entende que nesse parágrafo único está escrito que quem assinou um termo de quitação em relação ao dano água teria direito ao PID, que é o valor de 35 mil. Este valor a receber, somente o CPF e o CNPJ? CNPJ também. Aí tem os documentos que tem que comprovar que estava com o CNPJ ativo na época, que estava, né, exercendo aquela profissão ali do CNPJ, por exemplo. Vamos dar um exemplo de cabeleireiro, que tinha o CNPJ ativo naquela época, e tem a documentação que essa pessoa precisa apresentar. Inclusive, eu acabei de ir pro salão agora para vir bonita aqui pro podcast, né? E aí, a minha cabeleireira, que tava fazendo meu cabelo e minha maquiagem, ela falou assim, olha, inclusive, eu só recebi pelo meu CPF, eu não entrei pelo meu CNPJ, eu tinha CNPJ ativo, eu fiquei vários dias sem poder atender as clientes, que eu não tinha água para lavar o cabelo das clientes para fazer o serviço. Então, meu salão ficou fechado vários dias, eu tive um prejuízo enorme, mas eu não entrei em relação a esse prejuízo, eu só recebi os R$1.000. Então, agora ela vai ter uma chance de estar recebendo pelo CNPJ dela. É um exemplo aí de várias pessoas na cidade que às vezes não se atentaram para isso. Ela não entrou, ainda pode entrar? Ainda, nessa reabertura que vai ser feito, vai poder entrar pelo CNPJ. Mas existem empresas, que não é o caso do salão de beleza, que a gente sabe que tem um consumo maior de água, que tem vários funcionários dentro, que tem o uso de banheiro, que tem o uso da água para beber. Sim. Essas empresas também podem entrar ainda? Isso, podem entrar ainda também. E aí vai ter que ficar comprovado o dano. A gente vai precisar de documentação ali do dono do estabelecimento para comprovar que ele teve prejuízo, que ele teve que fechar a loja, fechar o comércio dele, para poder receber uma indenização. A essa altura é muito difícil você conseguir documentar. Sim. Tem alguma coisa que consegue ser feita que comprove? Para quem tem o CNPJ certinho é mais fácil, porque, por exemplo, tem a opção do balanço patrimonial. Se ele for buscar na contabilidade, ele consegue ver que naquele mês ali teve uma redução dos ganhos da empresa. Então, ali pelo balanço patrimonial, pelo registro do CNPJ, ele consegue estar provando que foi afetado ali naquele mês. Então, mesmo que ele não tenha, às vezes, nenhum papel ali no momento, ele pode estar buscando essa documentação. Então, por isso que é importante estar em contato com o advogado da confiança dele, para já ir ver certinho quais documentos nós vamos precisar e fazer essa busca. Por quê? Quanto antes, melhor. O que acontece? A Samarco, ela tem o prazo aí de 90 dias para poder estar abrindo o sistema para fazermos os cadastros. Só que a gente acredita que esse prazo vai ser mais curto, não vai chegar a 90 dias, por causa da ação da Inglaterra, que está para sair aí o resultado da sentença em março. Então, a gente crê que eles vão abrir o portal antes de 90 dias. E depois que abrir esse portal, a gente vai ter 60 dias para colocar essa documentação lá. Aí, se a pessoa deixar para a última hora, faltando 5 dias para fechar o portal, e aí ter que começar a procurar essa documentação, vai ser mais complicado.
Então, o ideal é que se antecipe. A gente sabe que o brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora, mas então é por isso que nós já estamos fazendo esse trabalho aqui informativo, justamente para as pessoas já começarem a procurar documentação e se organizarem, para não perder o direito. Porque agora vai ser, dizem que agora é a última vez, é o último acordo, o último pagamento, né? Porque várias vezes eles falaram que não ia ter mais e teve. Só que agora é um acordo que envolve o governo federal, o governo estadual, envolve até o STF. Então, assim, eu creio que realmente agora vai ser o último. Tanto que PID é a abreviatura de Programa de Indenização Definitivo. Então, o nome já diz, definitivo. Então, creio que se não pegar agora, não pega mais. Então, vamos correr aí, viu, gente? A correlação com o processo da Inglaterra seria para que as pessoas tenham que optar qual que ela quer receber? Sim, a pessoa que for receber a indenização agora da repactuação, que será paga em breve, ela vai ter que assinar um termo de renúncia, falando que não aceita, que não vai receber mais lá a ação da Inglaterra, que não vai dar continuidade no processo da Inglaterra, ela vai renunciar. Né? Primeiro, a gente faz a abertura do processo, a Samarco confirma, não, você tem direito. Então, agora você tem que apresentar o termo de renúncia. Aí, na hora que a pessoa apresentar esse termo, ela vai estar abdicando dos valores da Inglaterra. Ana, quando se fala abrir um processo, dá a entender que o processo que as pessoas fizeram até agora, ele não tem mais valor, né? Que vai ter que abrir um novo. Várias pessoas têm compromisso com os advogados que acompanharam o processo até agora. Como é que fica? Então, no acordo, ele fala, né, sobre isso. O que foi feito antes, meio que deixa de ter validade, os outros acordos, ele deixa de ter validade, passa a valer somente esse. Somente esse agora que vai, tanto que o sistema do Novel, o sistema de PINHAF, eles estão todos suspensos, porque a Fundação Renova vai abrir um novo sistema para que a gente possa ingressar essas pessoas agora. Em relação ao advogado, a pessoa, ela tem livre-arbítrio, ela pode trocar de advogado em qualquer tempo, ela pode estar assinando a procuração com outro advogado, né? Só tem que abrir um parêntese aí e observar a questão contratual, o contrato que a pessoa assinou com o advogado dela anterior. Então, tem que ver o que está escrito lá, se o advogado vai cobrar alguma coisa dessa pessoa, se não vai cobrar, porque senão ela vai ter que, né, pagar 2 advogados ali. Então, tem que observar essa questão. E até mesmo hoje, se ela tem condições de abrir um novo processo, foi porque o outro advogado fez um processo lá atrás, né? Não necessariamente. Não tem correlação? Dependendo, não. Dependendo, a pessoa pode nunca ter dado entrada. Tem pessoas que às vezes nunca deram entrada que vão poder dar entrada agora. Então, não necessariamente ela teve um advogado anterior que fez alguma coisa, fez algum serviço. Então, ou às vezes ela fez um processo que já foi arquivado e que não teve resultado com outro advogado, foi negado o pedido. Então, a gente pode estar entrando novamente agora para ver se vai ser aprovado. Então, às vezes pode ser que já encerrou o trabalho com o advogado anterior, né? Não necessariamente, ainda, se não tiver ativo ainda o processo, que o que a gente chama agora de processo é processo administrativo, que é um acordo extrajudicial que foi feito. Existem pessoas que têm processo judicial em aberto contra a Samarco e que ainda não receberam, estão lá esperando o resultado do processo judicial. Aí, se o processo está ativo, não foi arquivado ainda, é possível... tá dando andamento agora também no extrajudicial. Eu conheço pessoas que deram entrada no processo, aí um foi aprovado e os demais não, sendo que a documentação é a mesma. E aí, qual o critério adotado? É complicado, porque realmente essa parte administrativa é muito, fica muito ao critério da Samarco. No Novel, aconteceu muitas vezes da pessoa apresentar um documento que estava na lista, que era documento que estava decidido que seria aceito, e a Samarco simplesmente não aceitar o documento. Então, era muito arbitrário, porque cabia a própria Samarco dizer se ia pagar ou não. Então, realmente acontecia essas anormalidades, né? Para não dizer absurdo, mas acontecia isso. E a gente espera que não aconteça novamente, a gente espera que isso não se repita. Com certeza. Existem casos de crianças, bebês, que a gente vê várias pessoas que citam por aí afora, que quando foi entrar com o processo,
não deixaram, porque a criança era bebê. Mas a pessoa, muitas delas, né, usavam água mineral para dar banho, a alimentação da criança era com água mineral e não tiveram o direito. E aí? Como é que fica hoje? Então, aí deveria o governo ter feito algo em relação a isso, mas não fez. Nessa repactuação, continua valendo a cláusula que diz que nós só podemos dar entrada nesse acordo administrativo, esse acordo extrajudicial para maiores de 16 anos. Eu também acho que isso deveria ter sido corrigido em relação ao acordo anterior que era pago pelo Novel. Então, realmente eu acho que isso é uma coisa que faltou aí do governo estar observando. Porque, principalmente, criança, recém-nascido, idosos, pessoas doentes, eu acho que são os que mais sofreram com a falta de água. Porque são pessoas ali que, às vezes, depende muito, né, da ajuda de terceiros, depende muito de água, de remédio, medicamento e tudo. A vida, né, para um recém-nascido sem água é mais complicado do que para a gente, né? Então, assim, a mãe ali, imagina o desespero da mãe, né, naquele momento. Então, eu creio que isso é algo que deveria ter sido corrigido nessa repactuação, mas não foi. A barragem aconteceu em 2015, Isso. há 9 anos atrás. Correto. A pessoa não tinha 16 anos, mas hoje a pessoa tem 16 anos e é hoje que está entrando com o processo. Uhum. Aquela pessoa que não tinha 16 anos lá atrás, mas agora tem, ela pode entrar? Não, os 16 anos é considerado na época do rompimento. Então, o rompimento foi em 5 de novembro de 2015. Então, até essa data, a pessoa tinha que ter 16 anos. É considerado a idade na época e não no momento agora do acordo. Nós tivemos até um caso lá no escritório que, por exemplo, a pessoa completou 16 anos em junho ou julho. Né? Essa pessoa, ela se encaixa. Porque ela teve os 16 anos completos na data do rompimento. Então, essa pessoa se encaixaria para entrar agora no novo acordo. O que as pessoas têm que ficar atentas é que elas têm que entrar, então, com o processo, né? Se os filhos são menores, ela tem que dar entrada no processo. Isso, aí teria que ser o judicial. Doutora Isadora, a gente sabe que muitas pessoas de várias classes foram afetadas. Correto. E talvez as que mais precisam, elas não têm condições de entrar com um processo para garantir o filho daqui até ele completar os 18 anos, 16 anos. Como é que fica? Consegue a gratuidade nessas questões dessas pessoas que não têm condições? Sim, consegue a gratuidade para não pagar as taxas judiciárias, né? Se a pessoa não tem condições de pagar um advogado, ela pode estar procurando a Defensoria Pública. Mas o ideal é que ela procure assistência, seja do advogado, seja da Defensoria Pública, seja das faculdades de direito. O importante é ela correr atrás dos direitos dela, não deixar passar. Tem pessoas que não entraram com o processo na época, mas ligaram para o 0800, pediram informação para ver como é que fazia. E como as pessoas não acreditam em várias coisas que acontecem no país e talvez por não acreditar, não deram entrada. O 0800 é uma garantia que a pessoa pelo menos tentou entrar, não entrou por algum motivo? Isso vai ajudar as pessoas agora. Porque se você liga lá no 0800, fica registrado nas manifestações lá dentro do seu portal do usuário, na Fundação Renova, que você ligou e fez aquela reclamação, fez ali aquela manifestação, aquilo ali fica registrado. Isso agora vai ajudar essas pessoas nesse acordo, a receber essa indenização agora. Mas com tanto número que deve ter ligado, é fácil encontrar o seu número, o meu número lá? Então, eles vão pelo número do CPF da pessoa, né? É registrado pelo número do CPF. Então, mesmo se a pessoa não tinha cadastro lá, esse cadastro, isso ficou registrado lá através do número do CPF da pessoa. Então, hoje, quem quer saber se tem essa manifestação lá, se tem esse registro, precisa ir até ao escritório da Fundação Renova, pedir a senha do portal do usuário, né, e levar num advogado para poder consultar para você se tem esse registro lá. O endereço, aqui em Governador Valadares, o endereço fica na 13 de maio Isso. da Fundação Renova ali. Qual altura? Mais ou menos perto do... 290, eu não sei direito. Fica mais no final, lá perto do Senac, por ali? Isso mesmo. Ah, isso. tá, sei aonde. Mas e aí? O portal, abriu o portal, qualquer pessoa pode ir lá e colocar as informações? Não, aí tem que ser advogado.
Tem que ser o advogado. Tem que ter o registro, que a gente fala que é o token, né? Que é o certificado, que é a assinatura digital do advogado. Então, para você acessar o portal, abrir e colocar as informações, tem que ser advogado. A pessoa não precisa nem tentar. Não. Inclusive, eu não entendi porque chegou no nosso escritório lá uma pessoa falando assim, porque fulano saiu fazendo propaganda dessa ação da Samarco e falou que nem precisa de advogado. Eu achei meio estranho, né? Porque no próprio acordo lá, quando você pegar os documentos que vai precisar para o seu caso, vai estar escrito que precisa da procuração, precisa de um advogado. No próprio acordo fala sobre isso em todos os danos. O Novel chegou a receber 15 mil reais algumas pessoas. Correto. Quem recebeu tem direito a este novo acordo? Isso, aí vai depender se a pessoa tiver um outro tipo de dano a receber, porque os 15 mil foram dano água. Então, se ela se enquadrar em algum outro tipo de dano que está previsto no acordo, que são mais de 5 tipos de dano, aí ela pode receber a diferença. Sim, com certeza. Então tem notícia boa, né? Sim, tem notícia boa. Eu acho que assim, o ideal é que a pessoa não fique assim, posso, não posso. Temos que testar. Temos que, na hora que o portal abrir, temos que testar lá e verificar se tem alguma coisa a receber, né? Se pode ter um chorinho ali, se dá para espremer mais alguma coisa, né? Então, assim, o ideal é que tente, né? Procure advogado, já faça o cadastro, leva a sua documentação e aí, assim que abrir o portal, já verifica se tem ou não direito. E aí já esclarece logo essa dúvida, porque se ficar assim, não sei se tem, não sei se não tem, então eu vou ficar em casa, não vou fazer nada. Aí não dá, né? Tem que pelo menos tentar. Porque o não você já tem. Verdade. Sem dinheiro você já tá. Então, vamos tentar. A gente, quando recebe a notícia que tem algo a receber, em valores principalmente final de ano, né? A gente já fica logo querendo data. Sim. E aí, como é que tá essa data? Por enquanto não temos data, mas eu creio que não deve se alongar muito, porque assim, o próprio ministro Barroso do STF, quando anunciou a assinatura do acordo, ele falou assim, não é possível que uma ação do exterior que vai fazer o pagamento de uma indenização que caberia ao Brasil fazer. Não cabe uma ação na Inglaterra ditar normas aqui no Brasil. Então, pela essa fala dele, eu vejo que existe uma certa urgência deles quitarem isso. Por que esse acordo estava já há 2 anos em análise e só agora que a Inglaterra disse que a sentença vai ser em março, que eles correram para poder finalizar esse acordo? Então, nós acreditamos, né, a nossa equipe que conversou, analisou as informações, nós acreditamos que não deve demorar tanto tempo assim para esse portal abrir. Está previsto 90 dias, mas a gente acha que vai ser antes. No próprio acordo fala que o prazo final para estar realizando o pagamento de todos que ingressarem nesse novo acordo é 31 de dezembro de 2026. Então, para finalizar todos os pagamentos. Então, a gente pode ter uma base aí. É muitas pessoas. Então, quanto antes eles abrirem esse sistema, mais rápido vai ser. Eu acredito que não vai demorar para analisar a documentação, para fazer o pagamento, né? E a questão da Inglaterra iniciou agora, em outubro, o julgamento, vai terminar em março. E você pode até olhar mesmo lá na internet, no escritório inglês, que vai estar escrito quando que vai ser iniciado esse pagamento. O pagamento está previsto para 2028, 2029, 2030 ainda, mesmo se for aprovado agora em março. Então, assim, tem uma questão política nessa questão, na urgência. Porque, inclusive, agora, quarta-feira, no dia 6 de novembro, houve a homologação do acordo e o STF já juntou esse acordo no processo da Inglaterra para falar assim, nós estamos fazendo nosso serviço. Então, eu creio que o objetivo também é a Vale falar assim, não, nós já estamos pagando aqui, não precisa pagar de novo por uma ação da Inglaterra. Então, eu creio que eles têm esse intuito aí também. Então, por isso, eu creio que eles vão fazer o mais rápido possível. Ainda não tem uma data, mas eu creio que vai ser até antes desses 90 dias aí. Doutora, nós falamos das crianças. Tem também pessoas mais idosas ou não idosas que durante esses 9 anos que se passaram vieram a óbito.
Como é que fica a situação? A família tem direito de receber? Isso, aí no caso de falecimento, o inventariante vai poder estar abrindo o processo para receber no lugar da pessoa que faleceu. Então tem que ter o processo de inventário, tem que ter o inventariante ali para estar respondendo pelo falecido no processo agora que vai abrir da Samarco. A gente percebe que para dar entrada no processo precisa de toda a documentação. Muitas pessoas já desfizeram da documentação, até mesmo porque já deram entrada lá no processo junto à Samarco. Como é que fica quem não tem mais nenhum documento? Então, na matriz de documentos, nós temos várias possibilidades. Vamos, por exemplo, CEMIG. A pessoa pode estar, se ela perdeu o comprovante lá de 2015, ela pode estar indo na CEMIG, que a CEMIG emite segunda via para a pessoa, envia diretamente no e-mail da pessoa. A água também, você pode estar indo lá no Águas Valadares, que eles emitem a segunda via. Então, tem várias possibilidades. Tem alguns que às vezes você até consegue tirar pela internet, sem precisar ir no órgão solicitar a segunda via. Qual que consegue tirar pela internet? Então, tem várias possibilidades, né? Tem lá documento de FGTS, por exemplo, que pode ser usado. Tem um contrato de trabalho. O documento que precisa para dar início ao novo cadastro seria só de residência? Precisa do documento pessoal da pessoa, RG e CPF, né? A gente está pedindo também um comprovante de residência atual. E esse comprovante de 2015, é outubro, novembro ou dezembro de 2015. O comprovante atual seria para comprovar que a pessoa se encontra na cidade? Até mesmo para poder fazer, né, a documentação, porque muita gente morava no endereço em 2015 que hoje não mora mais, né, e mora em outro endereço. Então, a documentação que é assinada com o escritório é com o endereço atual da pessoa. Isso aí não interfere. Quando a pessoa não tem nenhum comprovante de residência, ela é maior, né? Passou os 18 anos, ela mora com o pai, com a mãe. Porque muita gente não tem conta de água, não tem a conta de luz. Tem gente que não tem cartão de crédito. Eu, por exemplo, sou uma que não tem cartão de crédito, entendeu? Mas é dívida pra quê, né? Não. Meu marido fala, já basta as contas, que chega na virada do mês, então não precisa de mais uma. Tem dinheiro, compra. Então, como é que faz? Pode estar usando o comprovante do parente de primeiro grau, por exemplo. O pai e a mãe. Através do documento, você consegue comprovar a filiação. O cônjuge, através da certidão de casamento, consegue comprovar ali que a pessoa é casada com aquela outra pessoa. Então, e assim vai. Com a documentação, consegue ali utilizar o comprovante de residência de terceiros, desde que seja parente de primeiro grau. Doutora, só o governador Valadares foi contemplado com esses 35 mil reais? Não, a gente tem várias cidades que estão contempladas, inclusive cidades que antes não fizeram parte do Novel, agora estão fazendo. Por exemplo, Coronel Fabriciano é uma cidade que agora vai estar sendo contemplada. Existem outras cidades no Espírito Santo que também não tinham sido contempladas antes e agora estão sendo. Então, tanto no Espírito Santo quanto em Minas Gerais, tem cidades aí que agora as pessoas não tiveram a oportunidade de receber antes e agora vão poder estar recebendo. O pessoal que milita na área de agricultura e piscicultura, elas terão direito às indenizações? Então, muitas pessoas, essas pessoas que eram agricultores, pescadores, já receberam a indenização em relação à profissão. Em relação à pesca, ao dano de pescador e ao dano de agricultor. Hoje, o que se encaixaria para essas pessoas é o auxílio financeiro emergencial, né? Porque muitas pessoas tiveram seu sustento danificado, não conseguiam pescar, não conseguiam. Nós temos exemplos lá no escritório de pessoas que tinham ilha, que plantava na ilha e vendia aquilo que plantava, mandioca, milho, que hoje o solo está assim, totalmente danificado, não tem como plantar mais aquele solo ali. Essas pessoas, tem algumas que não conseguiram receber o auxílio financeiro, então esse é um momento, na verdade o último momento, para essas pessoas estar olhando sobre isso, para receber esse auxílio aí. Vai ser o valor de um salário mínimo, acrescido de 20% por dependente que tiver na casa. Isso. Cada pessoa não receberia uma indenização? Seria como a gente vai dizer, o responsável familiar, né? Recebe e ali por dependente. Por isso o valor é bem maior, né? Isso.
Porque quando a pessoa recebeu o dano pela pesca, vamos dar um exemplo, ela incluiu a esposa, incluiu os filhos, entendeu? Então, essas pessoas são dependentes daquela pessoa ali que foi lá fazer o cadastro, que incluiu elas, entendeu? Entendi. A gente sabe que tem vários advogados por aí, mas nem todos militam na área. É um processo que ele é melindroso. A gente acha que é fácil pegar, abrir e colocar os dados ali. Não é. E a gente percebe que vocês têm trabalhado justamente para isso, né? Para que todos que passam pela mão de vocês, as pessoas recebam, né? Sim. Como é que encontra vocês? Aonde? Então, nós temos duas unidades. Uma fica na Afonso Pena, em frente ao INSS. E a outra fica ali na Belo Horizonte, ao lado da Casa do Fazendeiro. Então, qualquer uma das duas vai ser bem atendido. Para iniciar o atendimento online, pode ser pelo Instagram, né, Isadora Pacheco Advocacia, ou então pelo nosso WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? É 4141-3276. Parece um número fixo, mas além de ser fixo, ele também funciona como WhatsApp. Então, podem entrar em contato aí com a gente. É porque, às vezes, a pessoa já vai com todas as informações, né? Porque, muitas das vezes, você vai conversar e o negócio ali pode ser muito mais ágil, né? Verdade. E a gente imagina que a procura vai ser muito alta. Espera-se que seja, porque muitas pessoas ainda não receberam a indenização, ou então receberam um valor abaixo, ou receberam só dano água e tem direito a um outro tipo de dano. Então, o ideal, né, é que a pessoa busque lá os seus direitos, né, esteja fazendo um pré-cadastro ali no escritório de advocacia, para assim que liberar o portal, fazermos a entrada do processo ali referente ao acordo extrajudicial que tem agora. Ana, muita gente desacreditado que não vai receber nada. O que você fala para essas pessoas? Então, procure um advogado para analisar o seu caso individualizado ali, analisar a sua questão. Porque muita gente acha que não vai receber, porque escuta um falando que pode, outro falando que não pode. Então, procure um advogado da sua confiança para analisar o seu caso de perto, para você solucionar suas dúvidas. Quem sabe você não tem o direito aí de receber um valor e nem sabe, né? Numa família que tem 3 pessoas, se receber 20 mil reais cada uma... Nossa, uma grande ajuda, né? Uma grande ajuda, né? Tá ganhando mais que não vale papo. Doutora Isadora, quero te agradecer pela sua participação. Amei te conhecer, amei a gente falar deste assunto aí que depois de 9 anos, né? Eu acho que vem acender uma luz aí no fim do túnel aí. Isso a gente só tem 90 dias, né? Pra gente ficar na expectativa, vai, não vai. Para quem esperou 9 anos, mas 30 dias, 60 dias, 90 dias, eu acho que dá para esperar. Com certeza, porque infelizmente a justiça no Brasil aqui é muito lenta. Isso já é uma situação que já deveria ter sido resolvida, as pessoas já deveriam ter sido devidamente indenizadas no valor compatível com o sofrimento que elas tiveram, mas infelizmente no Brasil as coisas funcionam assim, né, de uma forma meio complicada. Então, nós estamos aqui 9 anos depois ainda falando desse assunto, né? Os rios já deveriam ter sido recuperados, as pessoas já deveriam ter sido indenizadas, mas infelizmente no Brasil o negócio é mais lento. Então, tem que, mesmo 9 anos depois, busque seu direito, corra atrás. Não deixe passar mais tempo que isso não, porque 9 anos já é muita coisa. Tá, muito obrigada, então, pela sua participação, tá? Eu espero aí que vocês tenham... Espero não, eu tenho certeza, né, que vocês terão muito trabalho pela frente e que as pessoas acreditem, né, que pode acontecer de fato, né? Com certeza. Então, não perca mais tempo. Eu agradeço o convite. Fico muito feliz de estar fazendo parte aqui do podcast Conceito, extremamente de valor aqui para a nossa cidade, né? Muito bem respeitado, um brilhante trabalho que vocês fazem aqui. Fico muito contente de fazer parte disso e aproveitar essa oportunidade para estar informando as pessoas, trazendo aqui conhecimento, trazendo informação, para que as pessoas busquem os seus direitos. Ana, trabalhar no escritório, onde só tem jovem, é muito mais fácil, sim, né? Sim. Pegar, assimilar, porque não é a gente acha que a advocacia é uma coisa fácil e não é, né? Não é.
tem muitas informações e muitas interpretações. Sim, sim. Inclusive, né, nesse próprio acordo tiveram várias interpretações. Então, é preciso você pegar, o acordo tem 1.300 páginas, você pegar ele, destrinchar ele, ler, reler, para você entender e conseguir informar o seu cliente da melhor forma. Muito obrigada pela sua participação. Nada. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.